Olá, boa tarde. Estamos aqui, véspera de Natal, né? Por isso que eu vim aqui de vermelho, né? Estamos chegando aí, final de ano pela frente. Também, né, o nosso curso, esse curso fantástico, esse curso de terapia familiar sistêmica, né? Iniciamos lá na psicanálise, né? Evoluímos para os teóricos, né, da terapia familiar sistêmica. Inclusive, né, você que está comigo agora nesse módulo somente de constelação, saiba que esse curso ele é muito maior, tá? Esse curso ele é um combo, tá? Eu entendo que para entender de constelação familiar sistêmica, você precisa compreender também, né, de psicanálise. Você precisa saber como que evolui, né, de Freud para os teóricos, né, da terapia familiar sistêmica, não só também, né, essa evolução freudiana, mas junguiana, Melanie Klein, né, kleiniana, né, ali também de Ana Freud, né, Ana Freudiana, é, a própria teoria, né, de todos os outros teóricos que vão vir ali, o Winnicott, né, que é conhecida como Winnicottiana, né, a teoria, né, é, de todos esses teóricos que ajuda a construir, né, essa ideia, né, e enfim aí estão evoluindo, né, para a constelação, para terapia familiar sistêmica, Bauer, né, Virginia Satir, Peg Pape, Melanie Klein, né, então assim todos esses grandes teóricos aí, né, que nós temos, né, dentro dessa terapia que vai, né, nos conceder, né, evoluir dentro desse processo, né? Então, assim, é muito importante eu e você, né, estarmos atentos, né, a todo esse combo que essa terapia, né, que a terapia familiar sistêmica vem trazer para nós. E hoje, né, nós estamos aí quase finalizando, né, indo aí para esse final, né, da constelação, para o final desse curso, já com a matéria constelação familiar sistêmica, né? Então, ou seja, né, muito importante você estar por aqui conosco, é muito importante você se conectar, é muito importante você, né, vir participar do curso, porque esse curso, ele com certeza, ele vai te dar, né, grandes ferramentas para você poder, né, desenvolver as suas terapias aonde quer que você esteja, né? Você vai com certeza aprender muito. Eu quero convidar você, né, sem mais delongas, nós que acabamos de fechar aí uma boa parte desse material da trans dessa transferência mórficas dentro das gerações, né? Dessa transferência interna, transferência entre gerações. Então, esse capítulo, né, que nós iniciamos aí, que fala bastante, né, da importância desse desenvolvimento, né, da multigeracionalidade, da transmissão entre as gerações, a transgeracionalidade, né, a intergeracionalidade. Então, nós acabamos de encerrar aí um capítulo fantástico, né, com muitas lâminas, e hoje, então, eu quero aí abordar com você qual o meu lugar, né? Qual é o meu lugar dentro dessa função, né? Quem sou eu dentro dessa função? Quem sou eu, né? Dentro dessa construção sistêmica, né? Quem sou eu, esse sujeito aqui dentro? Então, vamos ver aqui qual é o meu lugar,
né? O meu lugar como filho, né? O lugar da minha completude, aonde que eu me torno completo, aonde que esse filho tem o seu lugar. Eu venho de uma família, dessa família, né? Eu tenho o meu lugar, né? Nós aprendemos na terapia familiar sistêmica, nós aprendemos no genograma, né? Nós aprendemos dentro da constelação, na hierarquia, né? Bert fala do amor, né? Então ele fala que o amor, né, é quem vai mover. O amor é essa grande lei. E essa lei, né, ela tem aí as suas ordens, né? Então, essa ordem, qual é essa ordem? Então, essa hierarquia, esse meu lugar, né, ele é necessário. Eu tenho a ordem. Qual é a minha ordem dentro dessa função? Então, qual é o meu lugar aqui para que eu tenha completude como filho? Bom, e é importante nós entendermos que eu não posso alterar a realidade em que nascemos, né? Então, assim, se eu sou o quinto numa família, esse é o meu lugar, né? Se eu sou o caçula numa família, esse é o meu lugar. Se eu sou primogênito numa família, esse é o meu lugar, né? Se eu sou filho único numa família, este é o meu lugar. E eu preciso entender, né? Eu sou da família de 18 pessoas, vamos entender, né? Então, eu sou o último, então meu lugar é como último. Não, eu sou o antepenúltimo, então meu lugar é o antepenúltimo. Então, quando eu entendo essa minha função, quando eu entendo esse meu lugar, né, dentro dessa família, né, eu não posso, né, na verdade, querer alterar isso. Eu não posso tirar esse valor que me foi dado dentro dessa minha completude. Então, ou seja, não podemos alterar a realidade em que nascemos. Desconhecemos a oportunidade de escolher os pais, quer dizer, eu não quero que esse seja meu pai, eu queria que o meu pai fosse Beltrano, Ciclano, né? A gente tem essa coisa, né? Eu nasci na família errada, né? Não, nós não podemos, não existe essa possibilidade de termos nascido na família errada. A nossa família, nós não podemos mudar os nossos pais biológicos, né? Então, quem é o meu pai biológico? Eu tenho o pai do coração, eu tenho o pai que me adotou, mas eu não posso mudar a minha realidade, né? Eu nasci da relação de um homem com uma mulher, mesmo que isso foi uma fertilização in vitro, né? Não tem problema. Foi o sêmen de um determinado homem, sujeito, com o óvulo de uma determinada mulher, então ali foi fecundado, então se deu o meu nascimento, a partir dali, né, tem traços genéticos, né, tem transferências morfogenéticas que estão incutidas, tem esse sistema transgeracional, multigeracional, intergeracional, que não tem como eu alterar isso, né? Então, Bert ele vai dizer aqui que ele desconhece, né? E isso não existe mesmo de fato, né? Então, da mesma forma, né? Eu não posso escolher meus pais, né? Então, qual deve ser a minha atitude, né? Para com meus pais? Essa atitude ela é fundamental para o nosso sucesso ou para o fracasso, né? Então, ou seja, se eu quero ter sucesso, né, eu vou ter que ter uma determinada atitude. Não, eu não vou agir dessa forma. Então, tem um fracasso, tem uma penalidade, né? Tem uma consequência, né, atrelado a esse não comportar, né, na honra, né? Então, ou seja, né, não podemos trocar ou mudar nossos pais. Viemos depois, né? E invertemos a ordem quando queremos que se harmonizem as nossas ideias. Então, assim, não, meu pai tem que fazer conforme eu quero, minha mãe tem que agir da minha maneira. Eu estou invertendo essa ordem, né? Eu não tenho que harmonizar ou eles se harmonizarem com a minha ideia. Eles nos corrigiram por pouco tempo, né? Segundo melhor lhes parecia, né? Ou seja, né? Eles podem ter realizado os seus trabalhos
a sua função de nos corrigir, de nos instruir, de nos orientar, né, com habilidade ou não, podem ter falhado, podem ter executado isso com excesso, podem ter executado isso, né, com muita rigidez, mas o que fizeram foi muito, né? Foi tudo, né? Nos geraram e nos concederam a vida. E é isso agora que eu preciso entender o nosso maior presente. Qual é o maior presente? O meu maior presente é poder existir. O meu maior presente é poder ser, é poder realizar, é poder ter a vida nas minhas mãos. E isso só aconteceu por quê? Por causa dos meus pais. Então, qual a gratidão que eu tenho em relação a isso, né? Então, ou seja, por essa gratidão, né? Por essa gratidão, deixa eu mudar aqui para poder facilitar para você ler. Por essa gratidão, né? Uma relação saudável com nossos pais é a base dos bons relacionamentos afetivos e de sucesso na trajetória da vida. Nossos pais deram o seu suficiente. Nossos pais deram a vida e com a vida a possibilidade de mais uma vez escolher o que fazer com a vida, né? Essa escolha constitui o nosso livre-arbítrio. Então, assim, eu recebi a vida dos meus pais. O que eu vou fazer com essa minha vida? Né? Tem filhos que passam a vida culpando os pais por não serem prósperos. Ah, eu deveria ter nascido numa família rica, mas infelizmente eu nasci nessa família, por isso que eu não tenho as coisas. Ah, eu deveria ter nascido numa outro lar, mas infelizmente olha o que eu tive, né? Então assim, a vida foi me dada, né? E o que eu vou fazer? Eu tenho um livre-arbítrio para poder fazer da minha vida. Lógico que nós vamos ver que existe aí uma grande interferência. É sobre essa interferência que nós estamos estudando aqui, né? Nós estamos estudando sobre esse diferenciar, sobre esse individuar. Isso é a terapia familiar, isso é a psicanálise, isso é a psicologia, isso é a constelação. É buscar maturidade, buscar individuação, buscar a diferenciação, né? Então, eu tenho um livre-arbítrio. Nossos pais nos dão a força da vida. E tendo a vida, o mais é a nossa responsabilidade de construirmos na vida. Temos a vida para construir uma vida. E essa construção pode ser trilhada por dois grandes caminhos. Primeiro, o caminho do amor ou o caminho da dor. No caminho do amor, encontra-se a aceitação, o acolhimento, né? Eu acolher, né? De tudo como é na comunhão com a alma. Então, assim, eu só posso entender que há uma comunhão com a alma quando eu deixo essa alma ser acolhida. Uma comunhão com todo amor, aceitando que somos uma parte desse todo maior, né? Então, eu sou parte do meu pai, parte da minha mãe, parte da família do meu pai, parte da família da minha mãe, parte dos meus irmãos. Então, todos, né, que fazem parte, meus avós, meus bisavós, meus tataravós, eu faço parte disso. E quem vai fazer parte da minha vida? Meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos. Então, ou seja, daí para frente agora, né? Como que eu quero que seja? Então, a vida foi me entregue e o que eu quero fazer, né, com essa vida? Então, o amor me é proposto, né? O amor está diante de mim para eu acolhê-lo e para eu transmiti-lo. No caminho da dor, tensionamos. Olha aqui, olha a tensão, né? No caminho do amor, no caminho da dor, tensionamos o movimento brando do viver, né? Então, assim, eu crio uma tensão nesse movimento brando. Eu preciso entender que esse movimento não é de tensão, ele é um movimento de acolhimento. Tensionamos porque colocamos a intenção
nas nossas atitudes. Olha para você ver que quando eu quero colocar a minha intenção, então eu estou falando o quê? Eu estou falando do meu eu estou falando do meu ego, eu estou falando de um self distorcido, eu estou falando de um self, na verdade, um self negativo, um self falso, né? O que nós aprendemos com o Winnicott, né? É o que nós aprendemos com Melanie Klein, né? Ou seja, um self falso, um self negativo, um self não voltado para o real, né? O self não voltado para uma individuação, né? Um self não voltado, né, para uma diferenciação, mas um self emaranhado com a dor, um self carregado das razões. Então, tensionamos o movimento brando do viver, né? Então, agora, né, são as nossas ideias, né? E aí entra essa coisa da ilusão, né? Temos a ilusão de que são as nossas ideias, os nossos desejos que nos conduzem. Vivemos estacionados nesse self, nesse olhar para o meu eu o tempo todo, né? Bert ele vai dizer, né, que essa falsa ideia de que nós escolhemos, né, é que nós achamos e que nós que damos o direcionamento. Não, nós estamos vinculados em uma teia, um emaranhamento, né, de transgeracionalidade, né, geracionalidade. E aí, como que eu vou fazer agora? Eu vou acolher isso como amor, vou acolher isso como todo, eu vou ver esse todo com mais leveza. E aí, então, esse self, ele me faz eu ser o quê? Autodirigido, egocentrado, separado da comunhão com o todo. Com essa ilusão, entramos na tensão e permanecemos na luta por aquilo que pensamos querer. Permanecemos nas nossas ideias de controle e assim permanecemos no debate por longo tempo, às vezes por uma vida inteira, né? Então alguém até fala assim: ah, Miguel, mas será que minha mãe, meu pai nunca vai mudar? Eu falo: por que você está tão preocupado com eles, né? Por que você está tão preocupado? Olha o self, né? esse que é o meu querer, a minha, ou seja, você está querendo mudar os seus pais, né? Você está querendo mudar eles. Muda você, acolhe eles como eles são, recebe eles da forma que eles são, né? Quando o meu self, né? Olha para você ver como isso é interessante, né? Nós ficamos tensionados, essa tensão nos nossos desejos, na nossa vontade, estacionamos no nosso self, autodirigidos, egocentrados, né? E aí permanecemos nessa luta, né, contra aquilo que pensamos querer, né? Então, ou seja, eu quero mudar o outro, eu quero que o outro seja como eu quero que as coisas aconteçam como eu quero. E aí, quando que eu vou mudar, né? Ah, se o outro mudar, e aí eu preciso entender, né, exatamente qual é a minha função. No caminho do amor, encontra-se o nosso pertencimento na comunhão com uma lei básica, né? Uma lei básica, está lá em Gênesis, né? A Bíblia, né? Quando ela vai falar, né, no princípio, né? O livro do princípio, Bereshit, né? Então, ou seja, no princípio, então, o Gênesis capítulo 2 verso 20, né? Na verdade, não acho que isso aqui não, isso aqui é Gênesis 20, eu acho que isso ali está errado. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias de vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá, né? Que é exatamente os 10 mandamentos, né? Então, isso ali tem um erro ali, né? A gente vai ter que corrigir isso depois aí, tá? Mas já corrija aí no seu livro, já na apostila que você imprimir, você já pode, inclusive, pegar, imprimir, né, a sua apostila, né? É,
já pode imprimir a sua apostila e faça essa correção aí, tá? Não deixa essa não deixa esse erro aí não, tá? Que isso aí vai precisar ser corrigido na sua apostila, tá? E então, ou seja, honra teu pai e tua mãe, né? Na verdade é Gênesis 20, verso 12, né? Perdão, 20, verso 12. Deixa eu só fazer essa exclusão, essa alteração já aqui, né? Opa, fazer essa alteração já aqui, 20, verso 12, que aí já fica corrigido e pronto, né? Ok, ótimo, não vai ter problema mais. Ok, ok, pronto. Agora sim, deixa eu só abrir aqui, beleza, né? Então tá aí. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nossos dias na terra, na nossa vida atual, no nosso espaço-tempo, tá? Então, quando é essa honra? É agora, é no espaço-tempo do agora. A honra, ela é uma atitude do coração. Olha só, não se refere a um ato ou comportamento. A honra se refere à maneira como escolhemos nos relacionar com nossos pais, né, no nosso coração. A honra se refere ao respeito. Honrar nossos pais significa que desejamos que eles se sintam bem, porque somos bons filhos. Isso nos dá pertencimento. Honrar nossos pais é determinado pela maneira como estabelecemos a nossa conexão vibratória com eles, ou seja, qual qualidade vibracional geramos nessa conexão, né? E aí vem o texto de Provérbios, capítulo 6, que diz: Filho meu, guarda o mandamento do teu pai, não deixes a instrução da tua mãe, ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os, perdão, ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Todo filho guarda em si seu pai e sua mãe. Só com os dois, um filho alcança a plenitude. Preste atenção, qualquer reivindicação que um filho estabeleça é contra si mesmo. Então vamos ficar atento a essa fala. Qualquer reivindicação que o filho estabeleça contra os pais, ele está estabelecendo contra ele próprio. Por quê? Porque o eterno Deus não deu aqui para o filho o direito de reivindicação, deu para o filho o direito de honra. É tão interessante que a palavra honra, né? A palavra honra, ela vem do hebraico kavod, né? Kavod. A Bíblia diz que a kavod do eterno, né? Foi tirada do meio do povo de Israel. O povo de Israel, eles tinham, né, a arca. Toda vez que a arca era levada, a glória, né, não a glória, perdão, né, a honra, a kavod, né, estava junto. Então aquele povo era honrado pela kavod, né, era honrado por essa honra que estava ali. E aí a palavra Shekinah, né, na verdade, que é Sherinah, a Sherinah, que é essa presença, que é essa glória, estava ali nesse local. Então, ou seja, aonde tem a glória do eterno, aonde tem a Shekhinah, né, onde tem a glória, a presença do eterno, tinha a kavod, tinha a honra. Aquele povo ele era honrado. Na hora que a Shekhinah saiu, na hora que saiu a glória do eterno do meio deles, a honra também se foi.
né? Então é por isso que vai dizer, né? Foi-se a glória de Deus, né? Foi-se a honra, foi-se a kavod, né? De Deus. E aí põe o nome daquele garoto, né? Icavod, né? Ou Kavod, né? Icabod, que nós traduzimos para Icabod, né? Dentro da nossa linguagem, dentro do português. De quem é a responsabilidade da honra? O quinto mandamento aborda esse aspecto e coloca a responsabilidade no ponto exato dessa relação. A responsabilidade da honra se encontra onde? Na descendência. Nos filhos é que se encontra a responsabilidade da honra. E essa responsabilidade está diretamente ligada a nossas escolhas, ou seja, eu escolho honrar. A escolha de sermos os filhos que devemos ser frente a nossos pais, sermos sempre crianças frente a eles. A criança que os ama incondicionalmente e tudo aceita do jeito que é. Esse é o meu lugar, o lugar da criança que ama os seus pais sem nenhuma exigência. É tão interessante isso que você tem na construção edípica, né, que é o que Bert, né, perdão, que Freud vai falar ali, Melanie Klein vai concordar, né, a mãe suficientemente, né, é perfeita, né, o Winnicott, né, vai falar sobre isso, mãe e filho, né, essa relação objetal, essa mãe que ela é suficientemente perfeita, esse pai que ocupa esse lugar de grandeza na minha vida, essa relação que eu tenho edípica, que esse pai é tudo, que essa mãe é tudo, essa criança ela não faz nenhuma exigência. Essa criança, ela quer esses pais, ela acolhe esses pais. Então, esse é o meu lugar. É o que? O próprio eterno Deus, através do seu Filho Jesus, ele vai falar, né? Se não te tornares como essas crianças, né? Se você quer entrar no reino, né? Se você quer ser abençoado, se você quer as bênçãos do eterno sobre a tua vida, honra teu pai e tua mãe, como essa criança escolhe amar. A escolha de sermos os filhos que devemos ser frente aos nossos pais, sempre, né? Sermos sempre crianças frente a eles. A criança que os ama incondicionalmente e tudo aceita do jeito que é. Olha para você ver aqui, tá? Qualquer reivindicação que um filho faça contra um pai, ele faz contra ele mesmo, né? Então, assim, essa criança que aceita tudo do jeito que é. Este é o meu lugar, o lugar da criança que ama seus pais sem nenhuma exigência. Nenhuma criança, até certa idade, tem qualquer olhar avaliativo sobre os seus pais. Nenhuma criança, até certa idade, acha que seus pais deveriam ser diferentes do que são e de como são. Nenhuma criança tem olhos contaminados para um olhar crítico sobre os seus pais. Portanto, quando qualquer olhar aos pais for acompanhado de alguma dúvida ou avaliação em relação a amá-los do jeito que são, já não é mais possível. O amor se perdeu do caminho certo. O amor incondicional aos pais foi desviado e eu saí do meu lugar. Enquanto eu permanecer no meu lugar de criança frente aos meus pais, eles serão os grandes. E eu tenho meu lugar de pequeno. E no meu lugar de pequeno, eu pertenço. Eu me recolho dentro dele, desse lugar de pequeno, e nesse lugar eu pertenço. No meu lugar de pequeno, estou sempre pedindo a bênção. Aos grandes, eu sou abençoado no meu lugar. Eu tenho o meu pertencimento.
E com esse pertencimento, eu tenho raízes. Aí eu fico forte e fico completo. E eu tenho um futuro. Por quê? Porque eu não tenho exigências. Eu não estou fazendo reivindicação nenhuma. Qualquer reivindicação é contra eu próprio. Essa criança, então, em função desse pertencimento, os aceito e me aceito, me identifico e faço semelhante a eles. Passo a viver o meu ciclo de repetição com diferença, sem tensão. Lembra da tensão lá? Aquela tensão que era brando, botou tensão, ficou rígido. Então, pessoas aqui passam a não ter pertencimento, a ter desvalor, a ter baixa autoestima, a ter depressão, estados angustiantes. Somente na repetição, na igualdade identificatória, é que eu posso achar a minha diferença, me individualizar e me diferenciar. Só posso me diferenciar depois de me ter por completo, me aceitar na minha igualdade e me diferenciar com a igualdade. Honrando e aceitando a igualdade, eu me diferencio e me individualizo com a força das minhas raízes. Então eu só posso diferenciar, eu só posso individuar quando eu acolho meus pais, quando eu não sou maior do que eles, quando eu me recolho ao meu lugar de pequeno, quando eu me recolho ao meu lugar de ser abençoado, ali eu pertenço. Se eu pertenço, eu recebo o poder de diferenciar. Eu recebo a autoridade de individuar. Se eu crio tensão, se eu cobro, se eu reivindico, se eu quero corrigi-los, eu desfaço de mim. Eu não me construo dentro disso. Olha, eu não crio raízes, eu fico fraco e eu não tenho futuro. Então, quanto mais nos tornamos crianças, honrando e aceitando a igualdade, eu me diferencio e me individualizo com a força das minhas raízes. Ou seja, eu estou individuado agora. Eu estou diferenciado. Quanto mais nos tornamos criança frente aos nossos pais, mais crescemos e mais filhos dos nossos pais somos. Nós crescemos na medida em que renunciamos ao que sentimos falta em nossos pais. Se eu reivindico, é que eu sinto falta neles. Se eu sinto falta neles, eu vou tentar consertar em mim. E eu vou me ver incapaz como eles. Permanecemos respeitando-os e honrando-os. Na medida em que reconhecemos que eles não são a nossa ilusão, não são nossos infalíveis super-heróis, podemos reconhecer as suas crianças internas. Também podemos compreender que eles receberam o que foi possível dos seus pais. Podemos compreender que eles também têm a falta e passamos a amá-los nos pais deles. Quando nós reconhecemos as nossas dificuldades e respeitamos as suas dificuldades, nós crescemos e só assim nos tornamos grandes em nossa pequenez frente a eles. É preciso 3 ou mais gerações para esse reconhecimento e, consequentemente, a harmonização do processo. Com frequência, um filho olha para seus pais do seu ponto de vista, daquilo que ele pensa
que lhe faz falta. Em sua própria dificuldade, o filho pensa que seus pais deveriam ter feito diferente. Isso só mostra um pensamento de projeção infantil da sua própria falta. Culpabilizando seus pais, se esconde das suas faltas e assim os filhos não veem seus pais. Olham neles aquilo que desejam deles e o que cobram deles são as suas necessidades. É tão fantástico que eu estou cuidando de uma paciente e eu virei para a mãe dessa paciente e disse: você precisa deixar a sua filha crescer. A filha tem, em média, 20 anos de idade, 19 anos. E a mãe disse: Miguel, você precisa me ajudar nesse processo. Eu disse: não, não tem nada que eu possa fazer. Eu estou tentando fazer, mas você está atrapalhando o processo. Ela disse: como? Eu disse para ela: quando você brigar com o teu marido, você não pode, de forma alguma, ir contar para a sua filha. Porque quando você vai contar para a sua filha enfraquece na mente dela o pai. E ela enfraquece na mente dela você. Ela toma o seu lugar de mulher e vai defender você diante dele. Então ela sai do lugar de filha e ela passa a ser a sua própria mãe defendendo você. Então você precisa deixar ela crescer no lugar dela de filha e você resolver o seu problema com o seu marido no lugar de esposa com ele. E ela disse assim: Miguel, mas amanhã ou depois, ela crescendo, ela tendo a vida dela, ela individuando, eu posso morar com ela, não posso? Eu disse: não, eu não quero você criando essa ideia que você pode morar com ela. Eu quero você liberando a sua filha para a sua filha ir embora. A sua filha precisa cortar o cordão umbilical definitivamente com você. Ela pode até decidir depois levar você, mas nesse momento não. Nesse momento ela tem que te abandonar. Ela tem que deixar você. Você precisa castrar a sua filha, você precisa frustrar ela, dizer: filha, você cresceu. A Bíblia diz isso. Deixa pai e mãe. Deixa pai e mãe. Uniciar a sua esposa, uniciar o seu esposo, e serão os dois uma só carne. Eu posso até depois levar meus pais, mas eu tenho que estar dentro de mim, separado deles, livre deles. Eu posso levá-los por amor, não levá-los pela dor de proteger, não levá-los pela dor da obrigação de cuidar deles. Então, com frequência, esse filho que quer mudar a vida do pai é porque ele viu esse pai pequeno e aí ele cobra nele, né, ou essa mãe, essa falta, essa pequenez dentro dele próprio. Dentro disso, quando nos tomamos pequenos frente aos nossos pais, nós tomamos os nossos pais grandes dentro de nós. Quer dizer, eu só posso ser um filho se eu aceitar cuidado. Eu só posso ser um filho se eu deixar meus pais cuidarem de mim. Se eu querer cuidar dos meus pais, corrigir meus pais, ensinar os meus pais, orientar os meus pais, eu estou mudando de posição. Quando nos tomamos pequeno frente aos nossos pais, nós tomamos os nossos pais grandes dentro de nós. Para isso, os aceitamos em sua grandeza como são, sem nenhuma reivindicação, sem querer exigir qualquer coisa
além de receber a vida. Na gratidão à vida, podemos dizer que a nossa alma, esses são os meus pais, eles são os meus 100%. Eu sou um quando eu os tomo o seu 100%, 50% do meu pai, 50% da minha mãe. Isso me torna inteiro e único, e essa é a minha completude. Miguel, mas se o meu pai largou a minha mãe, não tem problema. Eu tomo 50% da minha mãe e tomo 50% do meu pai, da mesma forma. Meu pai me abandonou, Miguel, não tem problema. Se eu for olhar para a história dele, eu vou ver também que os pais dele falharam com ele. Eu vou ver que os pais dos pais dele também falharam com ele. E eu vou entender a fraqueza dele, a falta dele, mas eu vou acolhê-lo como meu pai. Eu vou acolhê-lo dentro de mim na grandeza que ele me deu a vida, na grandeza da sua incapacidade, daquilo que ele não pôde me dar. E eu vou estar livre, porque se eu estiver cobrando dele, olha para você ver que coisa interessante. Eu vou cobrar dele, olha para você ver, culpabilizando seus pais, se escondem das suas faltas, olha só. E assim os filhos não veem seus pais, olham neles aquilo que desejam deles, e os que cobram deles são as suas necessidades. Então eu só posso receber se eu compreender a falha deles. Sem tomar tudo de nossos pais, parte de mim fica em falta. Quando criticamos algo em nossos pais, estamos criticando a nós mesmos. Quando rejeitamos algo em nossos pais, estamos rejeitando parte de nós mesmos. Ficamos sem parte de nós, que, rejeitada em nós, nos deixa na falta. E assim saímos da nossa completude. Também os pais devem e pode tomar o outro lado da honra, assumindo o seu lugar de grandes e deixando a criança em seu lugar de pequeno. Quando os pais, por qualquer motivo, não tomaram seus pais, não conseguem ceder aos filhos o seu lugar de pequenos. Ocorre uma cadeia multigeracional de disfunção na ordem, lugares vazios ou mal tomados. Ok, eu vou entender que o meu pai pode ter tido dificuldade em tomar o pai dele, e é natural ele ter dificuldade em me dar esse lugar de filho, aquele pai que é muito controlador, muito dominador do filho, aquele pai que, aquela mãe que toma a vida do filho como se fosse a vida dela e não deixa esse filho seguir a vida dele. Esse filho, então, quando ele busca a individuação, quando eu ou você, como terapeutas, orientamos essa família, trabalhamos essa família a diferenciar, né, a individualizar, então nós vamos trabalhar o quê? Deixe os seus pais no lugar de honra deles, respeitando, acolhendo-os, não criticando, não revoltando contra eles, acolhendo deles o amor, buscando a sua individuação, a sua diferenciação. Deixa eles no lugar deles. Dá para eles o lugar de honra deles. Dá para eles o lugar que eles precisam neles. E você toma o seu lugar dentro de você. Nos sistemas familiares, quando os pais não ocupam com honra seu lugar de grandes, acabam colocando a sua criança nesse lugar dos grandes. E essa troca de lugar podemos chamar de parentificação. Bom, Bauer vai trazer para nós, né, é, é,
A parentificação, ela funciona como se fosse um estado de triangulação. Então, ou seja, que também podemos entender quando Melanie Klein vai falar sobre relação objetal. Eu tenho essa relação com esse sujeito, que eu ponho esse sujeito no lugar do meu pai que eu não tive. Eu dou para esse sujeito o lugar de marido, porque eu não tive o lugar do meu pai. Eu dou para esse sujeito o lugar da minha esposa, porque eu não tive a minha mãe. Então, nessa filha, eu me triangulo com ela para ela ser a minha mãe, para ela me dar ordem, para ela me dar conselho, para ela me direcionar, ou eu me triangulo com esse meu filho, porque eu vejo fraqueza no meu marido, porque o meu pai era fraco, então eu não vejo grandeza no meu marido, e eu pego o filho e boto o filho nesse lugar, para esse filho representar a figura do meu pai, que foi fraca, porque eu já fiz fraco também o meu marido. Então eu dou esse lugar para o meu filho. Então eu tenho aqui uma parentificação, situações que ocorrem quando a criança é colocada entre os pais a serviço do casal. Eu acabei de citar agora a mãe, né, que vira para a filha e fala: ai, não conta para o seu pai o que ele me fez, não, senão ele vai me fazer pior, ele vai ficar com raiva de mim. E essa filha agora, ela tem que ficar assumindo o lugar dessa mãe para proteger essa mãe fraca diante desse pai que é um carrasco, desse pai que é um bicho-papão, desse pai que é um pilantra, e essa filha vai enfraquecendo a mente dela dos homens, porque o pai dela é fraco, o pai dela humilha a mãe, o pai dela. Mas por quê? Porque essa filha já viu o pai, essa mãe hoje que está nesse lugar, botando a filha de parentificação, ela já via a figura do pai fraco, ela já fazia isso, defendia a mãe, então ela hoje traz a filha para defender ela. Então essa filha agora, ela assume esse lugar, esse filho agora assume esse lugar diante do casal para defender esse casamento. Isso acontece quando a mãe toma o filho para seu companheiro ou o pai toma a filha para provocar e desrespeitar. Então nós temos aqui a triangulação, é o que Maurice Andolfi vai dizer para a gente, né? Também quem vai falar sobre isso também, não só Maurício Adolfo, mas Ivo Bosomninag vai falar sobre isso também, e temos outros teóricos também que vão falar sobre isso, mas o que a gente precisa entender claramente aqui, né, é que outras vezes os pais tomam os filhos para serem seus pais, buscam ser cuidados por esses filhos. Ao filho não lhe resta nenhuma escolha, pois, por amor aos pais, ele aceita ir para este lugar que não lhe pertence. Mas com isso, olha o sacrifício, tá? Olha o perigo. Esse filho perde o seu lugar. Quando o filho quer fazer pelos seus pais, mesmo que seja com boa intenção de uni-los enquanto casal, o filho sai do seu lugar de criança e se põe em posição de igualdade ou de superioridade frente aos seus pais. E agora nós estamos trabalhando com o inconsciente. Quem é essa figura que está sendo fraca? Quem é essa figura que está abaixo de mim? É a figura do meu pai, é a figura da minha mãe. Então, todas as mulheres daqui para frente vão ser fracas. Nós temos isso no consultório. O marido que vem com superioridade tratar a mulher. O marido que põe a mulher num lugar, né, de desvalor.
um marido que não acredita que a mulher tenha capacidade de assumir o seu lugar na resolução de conflitos, no assumir responsabilidades dentro de casa. Geralmente esse filho, ele foi colocado no lugar de ver a mãe como fraca. Ele cresceu no lugar de ver a mãe como aquela que não tinha juízo, como aquela que não tinha capacidade nenhuma, como aquela que estava sempre doente, que era sempre a pobre coitada. Então esse filho, ele tinha que literalmente viver constantemente criticando ou protegendo essa mãe. Essa filha que agora tem que defender essa mãe frente a esse pai abusador, esse pai carrasco, esse pai que trai, esse pai que ofende, e essa mulher que sempre está ali protegendo, sempre está ali com pobre, sendo a pobre coitada. Essa menina está sempre construindo uma ideia que homem não vai protegê-la, que homem não vai cuidar dela. Então, por amor e com uma boa intenção, esse filho acha que sabe o que é melhor para eles e cria as situações em que o pequeno, olha a inversão da hierarquia, o que Bert está dizendo? Está falando aqui sobre essas ordens, né? Então, qual é a primeira ordem, né? É o amor, né? Qual é a grande ordem do universo? O amor é que rege todas as coisas, né? Então, qual é essa primeira função desse amor, né? O pertencimento. Qual é a segunda função desse amor? O dar e o receber. Qual é a terceira função desse amor? A regra da hierarquia dentro dessa função. Então, agora esse filho, que agora vê esse pai como pequeno, essa mãe como pequeno, ela quer mandar no grande, ele quer mandar no grande, caracterizando uma inversão hierárquica. Quando saio do meu lugar, perco a minha vida no aqui e agora. Perco a minha identidade de criança, aquela identidade de quem tudo aceita por amor. E perco também a minha inocência. Quando quero interferir, mesmo que seja por amor, perco meu pertencimento, porque eu não sou mais eu. Deixo o meu eu e o meu lugar. Sou alguém que foi para um outro lugar, o lugar da relação dos meus pais, o lugar dos grandes. O meu lugar fica vazio e eu ocupo um lugar que pesa e me confunde. Eu perco a minha identidade. Como se sentem os pais quando seus filhos querem mandar neles e lhes dizem que estão errados? Criticam, corrigem. Qual é a vibração que esta inversão hierárquica provoca? Então, a relação do casal, dos pais, é um lugar sagrado, um lugar onde começa a vida. E nesse lugar, as crianças não podem interferir. É por isso que os pais têm que serem acolhedores desse lugar. É por isso que os pais têm que protegerem esse lugar. Os conflitos são dos pais, são de adultos. Os filhos têm que ficar no lugar de pequeno, porque ali eles terão pertencimento. Se eles saem desse lugar, eles perdem a identidade dele. Neste lugar, deixo de ser criança dos meus pais e interfiro contra a hierarquia. Passo a ser alguém maior ou igual a eles. Essa alteração de lugar me leva à ilusão de que sei o que é bom para eles. Acho que sei como eles deveriam fazer ou ser. Acabo achando que sei deles mais que eles, e quando sei sobre eles, assumo o lugar do pai deles. Tá vendo? A regra agora, eu saio do lugar de filho e agora eu sou pai. Eu saio do lugar de filha e agora eu sou mãe. Eu saio do lugar de filho e agora eu dou ordem, agora eu sou marido. Né? Eu tenho um casal que eu
passei a cuidar, onde eles têm uma criança de 8 anos e tem uma filha de 15. O pai viaja e o menino de 8 anos dá ordem na menina de 15. Olha o que o pai fez. O pai sai de casa e diz: filho, você está no lugar do papai, viu? Bota ordem na casa. Olha para você ver o que esse homem fez. Ele tirou a autoridade da esposa dele. Ele disse para a esposa dele inconscientemente, né? É o que a gente tem aqui, né? Dessa visão, desse comando embutido, né? Um comando embutido. Ele dá um comando embutido para o menino: a sua mãe não me representa, você me representa aqui dentro. Tanto que a mãe tem problema agora, porque ele quer dar ordem à menina, e a mãe diz: filho, mas a mamãe falou, você não manda. Papai diz: quem manda sou eu. Então, essa função, os filhos, eles acabam invertendo essa posição e dando ordem para o casal. E tendo a responsabilidade de salvar o casamento. Olha o peso, porque esse filho agora já não é mais filho, ele agora já é o salvador dessa relação, ela é a protetora dessa mulher, ele é o protetor desse homem, ele é o carrasco desse pai, é o limitador desse pai, é o protetor dessa mulher. Então houve uma inversão total de valores, e essa filha ou esse filho já não é mais filho. Então, houve uma inversão, claramente, por quê? Porque teve uma parentificação. E quando que essa filha vai poder, Miguel, individuar? Nunca. Quando, Miguel, que esse filho vai poder diferenciar? Nunca, porque os pais estão triangulando, estão parentificando, estão colocando esse filho, essa filha, no lugar que é deles. A geracionalidade implica a formação de uma cadeia evolutiva, hierárquica, e nessa cadeia, só os pais dele é que podem interferir sobre o que é melhor para ele. Miguel, tá, ok, mas se o meu pai é o grande vilão dessa história contra a minha mãe, se a minha mãe é essa mulher fraca que o meu pai sempre oprimiu, ok, dá para eles o lugar de grandeza deles em você. Acolhe neles, acolhe em você a incapacidade que eles têm de terem te dado. E recebe a vida que eles te deram com grandeza. Recebe o cuidado, mesmo que pouco, que eles te deram com grandeza dentro de você. Acolhe eles, seja pequena diante deles. Desça para o nível de filho, de filha, diante deles para receber. Acolhe eles dentro de você com grandeza. Pai, mãe, eu os acolho em mim com grandeza. Eu os acolho em mim com respeito. Eu reconheço e me curvo diante da grandeza do amor que vocês tiveram por mim. Eu reconheço a falha de vocês. Eu reconheço a incapacidade que vocês tiveram, porque vocês também tiveram faltas. Eu reconheço que também falharam com vocês e eu acolho a grandeza, o amor de vocês. Isso basta em mim. Isso me supre. Isso é suficiente para mim. Eu não preciso de mais nada de vocês. Eu tenho tudo o que eu preciso de vocês. Eu tenho o amor de vocês. Eu tenho a vida de vocês. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso colocar, tipo, eu não preciso do respeito, porque vocês não sabem respeitar. Eu estou cobrando, eu estou tensionando. Eu não preciso de bons exemplos, porque vocês não têm bons exemplos. Eu estou tensionando, eu estou cobrando, eu estou reivindicando. Não, eu simplesmente digo, eu tenho tudo. Eu tenho amor, eu tenho a vida. Vocês me deram a vida e isso me basta. Eu tenho amor e eu fico satisfeito com esse amor. Isso me basta.
eu me recolho ao meu lugar de filho, eu me recolho ao meu lugar de filha. O que é o lugar de filha? Lembra aquela criança que olha para os pais e não tem nada para exigir? Lembra daquela criança que olha para a mãe e não tem nada para exigir? Lembra daquele filho que olha para o pai alegre que ele está chegando do trabalho suado, sujo, fedorento e abraça ele e não tem nada para exigir? Com a barba furando e não tem nada para exigir. O pai é grande, a mãe é grande, o pai é o herói, a mãe é a heroína, não tem nada para exigir. Esse filho corre, abraça e ele acolhe. Quando eu desço para esse lugar do acolhimento, esse lugar do receber os meus pais na grandeza que eles têm, eu crio raízes, eu pertenço, aí eu tenho capacidade de diferenciar. Quando eu saio do meu lugar para ajudar meus pais, eu deixo de ser criança dos meus pais. Eu entro na arrogância de saber o que é melhor para eles, mesmo que a intenção seja positiva e a atitude seja amorosa. Qualquer lugar que eu ocupe que não seja o meu, fico preso em um enredamento de lugares e posições erradas, com graves e sérias consequências pesadas para a minha vida. Como criança, preciso permanecer pequeno frente a eles e mantê-los grandes, firmes frente a mim. Com eles grandes, posso crescer e me sentir apoiado para ficar grande. Posso tomar deles a força da vida, ser abençoado e ir em frente. Se eu for para um lugar acima dos meus pais, fico grande antes do tempo e peso e se torna insuportável para mim. Por quê? Porque isso vira um peso muito grande, porque eu tenho que carregar o meus pais nas costas. Eu não vou conseguir resolver o problema deles e eu vou ficar frustrado. E eu fico frustrado em mim, porque se eu não conseguir resolver o problema deles, logo eu vou ser incapaz de resolver os meus. Logo eu não tenho identidade. Logo, eu não me pertenço, eu não pertenço a lugar nenhum, eu não tenho raiz. Quando a criança tem que carregar uma coisa, alguma coisa dos grandes, aquilo que toma e torna-se um fardo para ela. Para voltar para o meu lugar, preciso olhar para a minha criança, para os meus avós. Eles são os grandes dos grandes. Olhando para eles, eu me diferencio deles e lhes devolvo tudo, o lugar e as responsabilidades. E volto para olhar para a minha criança na minha alma. Quando a nossa criança interior olha para as suas imagens internas, ela pode perceber as suas questões conectadas no amor infantil, pode diferenciar-se e buscar outras possibilidades conectivas. Quando olho para as minhas imagens internas, eu me diferencio. Daí, posso olhar para o meu eu agora, o meu eu real, o meu self real, não o self falso, não o self negativo. Agora sim, um self positivo, individuado, diferenciado, não mais emaranhado, não mais carregando peso. Por quê? Porque agora eu sou criança, porque agora eu me tornei filho,
porque agora eu não cobrei, eu não tensionei, agora eu acolhi meus pais, eu acolhi meus avós, eu não critiquei, eu não exigi, eu não reivindiquei. Então, o meu eu agora é real. Para os meus pais e para os meus ancestrais, agora eu olho com amor, sem misturar. Os olhos são a janela da alma. Posso olhar com a minha alma do meu lugar para tudo. Então, quando eu me dou nesse lugar de olhar, né? Olhar com esse olhar, né? Olhar da alma, esse olhar livre, né? Esse olhar leve, esse olhar puro, né? Esse olhar de quem realmente quer olhar alguma coisa, esse olhar de quem quer mais, né? Esse olhar de quem realmente quer ganhar de alguém, né? Algo precioso, né? Um olhar de grandeza nos faz ser pequeno. Um olhar de pequeno nos faz ser grandes. O olhar do acolhimento nos faz ser pequenos. O olhar do confronto, do enfrentamento, nos faz ser grandes e nos tira do nosso lugar. Então, para eu poder tornar pequeno, eu preciso honrar, eu preciso acolher, eu não posso cobrar, eu não posso tensionar. Então, qual é o lugar do filho? O lugar do filho é o lugar do receber, é o lugar do acolher, é o lugar do estar disponível, não para querer consertar. Isso é deles. O que é o meu? O meu é receber, né? O meu é receber. Nós temos uma aula de Salvador Minuti muito fantástica sobre isso na terapia familiar sistêmica. Então, você pega as aulas da terapia familiar sistêmica, assista, né? Você vai aprender sobre isso, sobre as aulas do genograma de Murray Bowen, né? Sobre a terapia estrutural de Murray Bowen, que vai falar também sobre essas hierarquias, sobre Ivo Bozomininag, que vai falar sobre culpa, que vai falar sobre débitos e créditos. Pega essas aulas, releia essas aulas, estude essas aulas, aprenda a sair desse lugar, aprenda a dar para os seus pais o lugar da grandeza e venha para o lugar do filho, para o lugar da filha, para esse lugar do acolhimento, para esse lugar do receber, do entender o que os levou. Olhe para os seus avós, olhe para os seus bisavós. É por isso que é interessante quando você faz o genograma, você monta o genograma, você olha para essa multigeração, para essa transgeração. E aí você vai entender que essa intergeração, essas coisas internas geraram conflitos, geraram desordens na hierarquia, geraram triangulações. E quem é meu pai? Quem é minha mãe? É alguém que foi desonrado, é alguém que foi colocado num lugar que não era dele, é alguém que foi literalmente desconectado dessa função. Por quê? Porque fizeram isso com os pais deles também. Então eu não quero consertar eles. Eu acolho cada um no lugar deles. Eu conheço a grandeza deles. Eu tomo deles a vida. Eu tomo deles o direito de viver, eu tomo deles o amor que me foi dado. Eu não cobro mais, eu não exijo mais, eu não quero mais. Eu sou grato pelo que eu tenho. Eu sou grato pelo que eu sou. Eu não quero ser o filho melhor. Eu estou bem neste lugar que é meu. Esse lugar que é meu é o lugar de honra. Eu
dou honra para esse lugar e eu honro aqueles que estão acima de mim, tá? Gente, beijo no coração. Eu vou para a nova aula agora, que é a aula de mentoria. Eu estou encerrando essa aula e vou iniciar a aula de mentoria agora em poucos minutos, tá bom? Um beijo para todos, uma boa tarde e voltamos com a aula de mentoria.